Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o professor Cássio e na aula de hoje nós estudaremos triângulos. Bom, eu coloquei aqui os elementos de um triângulo para a gente destacar. Eu tenho aqui dado um triângulo, eu tenho que todo e qualquer triângulo terá 3 vértices, 3 lados e 3 ângulos internos. Os vértices são os pontos que ligam as retas. Eu posso chamar aqui, eu vou chamar esses vértices aqui de o ponto A, o ponto B e o ponto C. Esses são os 3 vértices do meu triângulo. Os lados, eu tenho o lado que liga o vértice AB, o AB, o AC e o CB, que são os nossos 3 lados. Eu vou escrever aqui para vocês só para ficar claro. Bom, nós temos os vértices A, B e C, que foram os vértices que eu nomeei. Então, eu tenho os lados AB, AC e CB. São os nossos 3 lados. E os 3 ângulos internos, os ângulos são essas aberturas que são formadas entre os lados do triângulo. Eu vou chamar esse ângulo aqui de A, esse aqui de C e esse aqui de B. Reparem na forma da escrita que os pontos, os vértices são em letras maiúsculas, os lados são em 2 letras com esse travessão em cima, e os ângulos são representados por letras minúsculas com um circunflexo em cima. Então, aqui nesse caso, nós temos os ângulos A, B e C. Esses são os ângulos desse nosso triângulo. Aqui a primeira observação que eu tenho para fazer com vocês. Nós sabemos que todo triângulo tem a soma dos ângulos internos igual a 180 e a soma dos ângulos externos iguais a 360. De onde é que vem isso? Vem da fórmula dos polígonos. Por exemplo, nesse nosso triângulo, se você recortar ele em 3 partes e você juntar esses 3 ângulos, os 3 formam 180. E você poderia também utilizar a fórmula da soma dos ângulos internos de um polígono, que depois a gente vai ver, que é n, onde n é o número de lados, igual a n menos 2 vezes 180 graus. Se você resolver substituindo aqui, nós temos 3 menos 2, que dá 1 vezes 180 graus, que é a soma dos ângulos internos do triângulo. Vamos a algumas observações. Primeira, a relação entre medidas de ângulo interno e ângulo externo adjacente a ele. Em qualquer triângulo, ou seja, qualquer que seja o triângulo, o ângulo interno e o externo no mesmo vértice são adjacentes suplementares. O que quer dizer adjacente suplementar? Eu vou fazer aqui nesse triângulo os nossos vértices, os nossos pontos. Aqui eu vou ter o vértice A, certo? Aqui eu vou ter o vértice B e aqui eu vou ter o vértice C. Com esses nossos 3 vértices, eu vou escrever os nossos 3 ângulos internos. O ângulo A, o ângulo B e o ângulo C. Se aqui eu estou na nossa observação diz o seguinte, que todo e qualquer triângulo, o ângulo interno e o externo no mesmo vértice são suplementares, ou seja, a soma dos dois dá 180. Então eu vou chamar aqui esse ângulo de Z. Então, todo e qualquer triângulo, se você pegar o ângulo interno e o ângulo externo do mesmo vértice, a soma dos dois vai ser 180. E se eu pegasse aqui, por exemplo, o ângulo B
com Y e o ângulo C com X. A soma deles também vai dar 180. Essa é uma das primeiras observações a respeito. A soma de um ângulo interno e o externo do mesmo vértice são suplementares. Elas dão 180. Seguindo aqui com as nossas observações. A nossa segunda observação diz o seguinte, que a relação entre as medidas de um ângulo externo e os dois ângulos não adjacentes. Aqui eu vou chamar os nossos vértices de A e B e C mais uma vez. B e C. Aqui diz que X, que a soma dos ângulos internos do triângulo, como a gente já viu, é 180, e que em qualquer triângulo a medida de um ângulo externo é igual à soma das medidas dos outros dois ângulos não adjacentes. A medida, de novo, a medida para ficar claro, a medida de um ângulo externo é igual à soma das medidas dos outros dois ângulos não adjacentes a ele. Por exemplo, aqui eu vou ter, deixa eu mudar a cor. Eu vou ter o ângulo A, o ângulo B e o ângulo C, certo? Então, agora eu vou fazer aqui o nosso ângulo externo aqui do C. Esse ângulo externo aqui. Eu vou chamar esse ângulo externo de X. Então, a gente vai ver que X mais C são adjacentes suplementares, ou seja, a soma dos dois vai dar 180. E em qualquer triângulo, a medida de um ângulo externo, ou seja, do X, é igual à soma das medidas dos outros dois ângulos não adjacentes a eles. Ou seja, eu posso dizer que o meu ângulo X é igual... Qual que são os outros dois ângulos não adjacentes? Não dividem o mesmo vértice. O ângulo A e o ângulo B. Então, eu posso dizer que o X é igual ao A mais o B. A soma das medidas dos outros dois ângulos não adjacentes a ele é igual a esse ângulo externo. Ficou claro? Deu para entender? Vamos lá para mais uma observação. A relação de desigualdade entre lados e ângulos de um triângulo. Em qualquer triângulo, mais uma vez, o maior ângulo opõe-se ao maior lado e vice-versa. Como aqui no exemplo anterior, o maior ângulo aqui é o ângulo B, o ângulo interno, certo? Que aqui é um ângulo de 90 graus. Então, esse maior ângulo é um ângulo que se opõe ao maior lado. E o menor, a mesma coisa. Observação número 4. Uma condição de existência de um triângulo. O triângulo só existe se ele se encaixar nessa condição. Em qualquer triângulo, a medida do lado maior deve ser sempre menor que a soma das medidas dos outros dois lados. Ou seja, se você tem um triângulo que um lado, por exemplo, aqui no triângulo, vamos supor que aqui fosse 5, aqui fosse 3 e 4. A soma dos dois lados menores vai ser maior do que o maior lado do triângulo. De novo, só para ficar claro, a medida do lado maior deve ser sempre menor do que a soma das medidas dos outros dois lados. Ok? Agora a classificação quanto ao número de lados. Os triângulos recebem nomes, seja de acordo com os lados ou seja de acordo com os ângulos. De acordo com o número de lados, nós temos um triângulo equilátero quando os três lados são congruentes. O que são congruentes? Quando os três lados são iguais, eles têm a mesma medida. Eu tentei fazer aqui esse triângulo o mais próximo possível, mas vamos supor que aqui os três lados são iguais. Ok? É um triângulo equilátero quando os três lados são congruentes. Bom, continuando. Um triângulo isósceles, ele é classificado como isósceles quando apenas dois lados são congruentes. Quando apenas dois lados são iguais. Aqui eu posso dizer que esse lado é igual a esse, mas esse lado aqui é diferente. Então, eu tenho dois lados iguais de um triângulo.
Um triângulo é escaleno quando os três lados têm medidas diferentes. Como no exemplo aqui, eu posso ver que esse lado é diferente desse, que é diferente desse. Então ele é chamado de escaleno quando ele tem as três medidas diferentes. Outra forma de classificação dos triângulos é quanto aos ângulos, perdão. Sendo A a nossa medida do maior ângulo, ele é chamado de acutângulo quando os três ângulos são agudos. O que são ângulos agudos? São ângulos menores que 90 graus. Você pode observar aqui que nenhum desses três ângulos forma um ângulo reto, que é o nosso ângulo de 90 graus. Ele também é chamado de triângulo retângulo quando um dos ângulos é reto, ou seja, um dos ângulos é quadradinho, é o ângulo de 90 graus. Assim ele é chamado o triângulo retângulo. E os triângulos são chamados também de obtusângulo quando um dos ângulos é obtuso. O que é um ângulo obtuso? Se você observar, nos outros exemplos anteriores, são três ângulos menores que 90. Aqui nós temos no retângulo um ângulo que é de 90, e o ângulo obtuso é quando um dos ângulos é maior que 90 graus. Esse ângulo obtuso é maior que 90 graus. Aí, quando o triângulo tem um ângulo assim, ele pode ser chamado de obtusângulo. Bom, pessoal, é isso. Eu espero que tenha ficado claro a explicação para vocês. Por hoje é só mais uma explicação bem rapidinha sobre os triângulos realmente. Nos vemos na próxima aula. Eu espero ter contribuído com você de alguma forma. Valeu!